Que isso, mano? Pô, não fiquei com ciúme, não, mas olhei para vocês na hora que estavam batendo palma. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite entregar a vida do teu filho em tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa noite, que ele possa falar aquilo que veio do teu coração, direto para o coração dele, Pai, que possa ser algo que venha mexer com as nossas estruturas, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Eu não estou nervoso não, tá, irmãos? Confesso a vocês que só um pouquinho só. Sinto sempre um friozinho na barriga, mas eu sei que é a vontade de Deus. Amém? Mas eu creio numa coisa. Quando Deus está em casa, ou quando Deus está na casa, milagre acontece. Quando Deus está na casa, paralítico anda, cego vê, surdo ouve, e até aqueles que estão fracos na fé ou precisando de um renovo, Deus renova. Amém? Convido meus irmãos que possam abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus não, melhor, Marcos. Marcos 2. Marcos capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Eu sei que Deus vai falar conosco tremendamente aqui nessa noite, porque eu sei que aqui não é outro lugar a não ser o lugar de nós viemos buscar e receber vitória. Amém? E Deus nessa noite está aqui para nos dar vitória, só basta você crer, que eu creio. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixou o leito, em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que falavam em seu coração, dizendo: Por que dizia este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em espírito o que assim falavam entre si, lhe disse: Por que comentam sobre estas tais coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram da glória e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Essa palavra, meu irmão, é uma palavra que tremenda, mas essa palavra é para quem tem fé. Essa palavra é para quem quer ver o sobrenatural acontecer. Essa palavra é para quem crê que o Deus do impossível faz o impossível verdadeiramente acontecer. Mas basta ter fé. Essa palavra me chamou a atenção de algo, que havia um homem, que ele tinha um servo,
e o servo dele se encontrava doente. E ele ouviu falar de Jesus. E ele creu somente no quê? Se eu chegar até esse Jesus, se eu falar para esse Jesus o que está acontecendo com o meu servo, eu acho que ele pode fazer algo diferente. E quando chegou até Jesus, o centurião, ele falou com Jesus o que estava acontecendo. E Jesus perguntou se podia ir até a sua casa, para que pudesse orar, fazer um procedimento e aquele homem ser curado. Ele falou, não, Senhor, não precisa de ir na minha casa, porque eu sou um homem impuro, um homem que já prendi pessoas, já mandei matar, já fiz tudo de errado. Mas somente se o Senhor lançar uma palavra, eu creio que o sobrenatural irá acontecer. E ali Jesus falou para ele, quando tu chegar em casa, ele já está curado. Sabe por quê? Eu não vi homem com tanta fé em Israel como você. Então eu pude crer numa coisa, meu amado. Se esses 4 homens que eram amigos desse paralítico, ou conhecido, teve fé de crer que somente se ele tirasse o telhado e descesse aquele homem no leito, ele seria curado, nessa noite Deus manda dizer para mim e para você, se você crer, verá a glória de Deus. Mas aquele que não crê não vai ver nada. Eu digo algo para você, Bíblia, se Elias estava na terra, 450 profetas de Baal, na terra com ele, Deus lá no céu, e eles desafiam, e eles desafiam o nosso Senhor Deus. E o que aconteceu à fé? A fé do homem. Ele creu que somente o Deus do impossível poderia fazer o sobrenatural acontecer. E ali o que aconteceu, como todos conhecem a história? Caiu fogo do céu, consumiu aquele holocausto. Algo diferente aconteceu naquele lugar. E nessa noite não é lugar diferente como aquele lugar para que possa acontecer o sobrenatural. Sabe por quê? O mesmo Deus que agia no passado, ele age hoje. O mesmo Deus que fazia o paralítico andar lá atrás, ele pode fazer hoje. Mas eu pude entender que o passar do tempo, o passar dos anos, eu vi que quem mudou, sabe quem foi? Fomos nós. Aí às vezes Jesus pergunta para mim e para você, como é que está a tua fé? Sabe por quê? Eu pude entender um tempo, passando as minhas provas aqui na carne, sabe de quê? Que quando a gente não está passando nenhum processo, não está passando nada, e a gente vê o nosso irmão passando, a gente fala que é frescura. A gente fala, o irmão é Nutella, sem fé. Mas quando você passa algo, aí você começa a entender, ou eu ativo a minha fé para Deus me curar, ou eu vou perecer. Certa vez, irmão, quase ninguém da igreja sabe, só alguns que eu contei, eu estava com uma pedra no rim. Foi até o pastor que me levou, me socorreu para Belfort Roxo, me levou para o hospital. E ali eu lembrei de um amigo meu, que a gente serviu o quartel junto, e ele é vereador de Belfort Roxo. Quem mora em Belfort Roxo deve saber, o Vitor do Gelo. A gente serviu o exército junto. E eu liguei para ele, e eu falei assim, Vitor, eu não estou te pedindo emprego, não estou te pedindo dinheiro, nada disso, que às vezes a pessoa liga para o cara, é só para pedir. Cara, eu estou passando mal. Eu estou com alguma coisa que está me doendo tudo aqui dentro, eu não estou nem respirando. E aquele homem falou para mim assim, cara, vai lá para o Joca agora, acho que nem é mais Joca, mudou o nome lá no hospital. E procura o William lá, o diretor do hospital. Fala que foi eu que mandei. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu passei à frente de tudo lá, pela misericórdia de Deus, porque foi necessidade minha. Estava com muita dor. Entrei dentro de um aparelho lá, gigante lá, que não sei nem dizer o nome daquilo, para descobrir o que eu estava passando. Mas eu pude entender algo, que não foi o homem, não foi o homem que fez abrir as portas de tudo. Sabe quem foi? Foi Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não chega no impossível. E o médico falou disse para mim o seguinte, olha, você tem quantos anos? Eu falei, pô, eu estou com 39. Tu tem filhos? Tem. Tu quer ver teus netos? Se Deus quiser. Então você começa a se tratar. Porque isso daí, cara, pode piorar e você tem que fazer cirurgia. E muitos que fazem a cirurgia, dá ruim. Porque o corpo rejeita, você fica andando com aquela bolsa aqui do lado, as coisas, e dá problema. E teve uma vizinha minha que faleceu, assim. E eu entrei em desespero, né? Coisa da carne do homem. Mas um dia eu estava ali escutando um louvor parado ali na portaria, e eu só chorava. E falava, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode fazer um milagre.
Hoje eu estou com isso, mas amanhã eu creio que não vou estar. E Deus falou assim, eu vou trazer a providência na tua vida, você crê? Porque se você crê, tu vai ver a glória de Deus. E esse homem não foi diferente. Ele creu que se somente alguém levasse ele até lá onde estava Jesus, ele ia ver o sobrenatural acontecer na vida dele. A Bíblia fala sobre aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Há tantos anos aquela mulher padecia, há tantos anos ela perecia. Mas ela creu numa coisa, se somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curado. E nessa noite, pela fé, meu amado, se você crê, o Senhor Jesus está passando nesse lugar. E se somente tu tocar na orla do vestido, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Mas sabe por que não acontece, meu irmão? Por causa nós somos desobedientes, porque somos incrédulos, porque só fazemos as coisas para o Senhor, talvez até de barganha, porque se o Senhor está me dando, eu vou fazer. Se o Senhor não parar de fazer para mim, também não faço. O Espírito Santo de Deus me traz a mensagem aqui agora, ou algo na minha mente, sobre a vida de Saul. Todos nós sabemos a história que Saul não era nem para ser rei, né? Mas Deus viu lá de cima, achou graça pela obediência que ele tinha ao pai. Saul certa vez tinha saído o quê? Para procurar um animal do seu pai que estava perdido. Mas o processo de Deus ali não era para ele estar procurando um animal. Era que o povo de Israel necessitava tanto de um rei, queria tanto porque queria, e Deus viu a graça lá de cima e falou, não, vou botar aqui Saul como rei. Se você começar a ler a passagem, você vê que Saul ganhou muitas guerras, tudo no nome de Deus. Mas um belo dia, quando ele decidiu desobedecer, tudo desandou na vida dele. E muitas das vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, meus amados, é porque começamos a desobedecer. É que começamos a andar em caminho errado. É que começamos a olhar tortos para lugares que não era para olhar. E o Senhor manda a gente voltar para Ele. Se voltar para Ele, para que a glória dEle possa ser manifesta. Para que a glória dEle possa descer sobre a nossa vida. Eu estava ontem doido falando, Senhor, orando, eu cheguei umas 2 horas da manhã em casa. E quando eu deitei da cama, eu falei assim, Deus, eu preciso de mudança na minha vida, Pai. Sabe por quê, Senhor? No passado, o Senhor me usava mais. No passado, eu sentia mais a Tua presença. O que está acontecendo comigo, Senhor? Por que eu estou assim? Deus falou assim, cara, é porque eu amo demais aqueles que me buscam pela madrugada. Aqueles que têm prazer de estar na minha presença. Aqueles que têm prazer de estar meditando nessa lei de dia e de noite. E muitas das vezes, o que acontece contigo e com muitos? Começam a se apartar dessa lei. Começam a se apartar da palavra. Começam a se apartar da intimidade com o Senhor. Oração, jejum, palavra. E daqui a pouco você começa a se sentir fraco. Daqui a pouco você começa a só enxergar erro. Daqui a pouco você só começa a enxergar coisas que não é para você ver. Mas quando você começa a se entregar para mim, eu começo a mostrar o meu reino para você. Eu começo a te mostrar o sobrenatural acontecer. E ali eu estava deitado, e eu senti, meu irmão, como uma presença muito ruim entrou ali no quarto, lá em casa. E daqui a pouco, eu abri o olho assim, que eu estava fechado. Eu senti como tivesse alguém, quando eu vi a porta do meu quarto, abriu, né, porque estava encostado. E eu comecei a repreender o nome de Jesus. E eu falei, Senhor, que esse inimigo que teve essa presença aqui nesse lugar agora seja repreendido e volte para o inferno e seja amarrado em nome de Jesus. Mas sabe o que é isso? É o inimigo, às vezes, nos visitando para querer nos derrubar, para querer confrontar a nossa fé, para poder dizer para você, olha só, o que você está passando não vai acontecer. Essa cura que você precisa não vai acontecer. Essa porta de emprego que está precisando não vai abrir. Mas eu digo que para você, irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E talvez se Deus fechar uma porta na minha e na tua vida, Ele vai escancarar uma janela. E se não for possível uma janela, Ele bota uma porta de 10 metros. Mas temos que ter fé. Temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Temos que invocar o nome dEle enquanto está perto. Temos que estar com a vida, procurando estar no altar do Senhor, porque Deus está querendo nos usar poderosamente aí fora, para pegar a palavra dEle, para ser usado para as pessoas.
Eu costumo testemunhar muito a minha vida trabalhando no aplicativo. Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Sou pior? Não. Porque eu sempre, quando eu oro, eu falo assim, Senhor, toma esse carro nas suas mãos. Só que eu sou meio doido, eu falo. Deus, se entrar aqui endemoniado, vai manifestar. Se entrar aqui endemoniado, tem que sair daqui liberto. E pela misericórdia de Deus, com as minhas doideiras, minhas loucuras para muitos, quando as pessoas entram no meu carro, às vezes eu não estou nem com o rádio ligado, escutando louvor. A pessoa fala assim, poxa, entrei aqui dentro, eu senti uma paz. Pô, você é crente? Não, crente eu não sou, não. Crente é todo aquele que crê em qualquer coisa. Eu sou de Cristo, eu sou cristão. Mas por quê? Porque Deus começa a trabalhar na minha, na tua vida, e começa a fazer o sobrenatural acontecer. Pessoas que cheguei naquele lugar, que eu estive ali orando, foi curado. Pessoas que ganhou a palavra, que estava precisando ouvir, mas por quê? Tem que estar vida com o altar. Porque quando Deus está dentro de um local, está dentro de uma casa, o sobrenatural acontece. Algo acontece. E aí, sabe o que ainda acontece mais? Quando você começa a se colocar na presença do Senhor, quando você começa a buscar, quando você começa a ser diferente, quando você começa a se destacar, as bocas se batem, como esses homens aqui estavam aqui. Pô, mas como pode? Poxa, aquele cara estava enfermo e ele falou, perdoados estão seus pecados. Pega a tua cama, levanta e anda, vai embora. Sabe o que é, cara? Que muitas vezes as pessoas esperam que você chegue, bote a mão nela, e marcha, roda, pula, entrega a profecia, visão, revelação, achando que algo vai acontecer. Mas não, cada pessoa, Deus quer usar diferente, tem um tratado. Certa vez eu estava na Chatuba, eu acho que eu falei isso no culto dos homens, eu trabalhava no depósito de gás, e tinha uma moça que ela veio falar comigo, ela não estava nem falando direito. E ela falou assim, poxa, hoje tem culto das irmãs, e eu tô rouca, eu vou ter que cantar, como é que vai ser? Aí eu falei para ela assim, irmã, você crê que Deus te cura agora? Aí ela, eu creio, irmão. Aí ela fechou os olhos e pensou que eu ia botar a mão nela para orar. Eu falei assim, irmã, eu não vou botar a mão na senhora para orar não, até porque eu nem estou dentro da tua casa, porque eu sou assim. Se eu vou na casa, eu era cobrador do gás, mas se eu estou na casa de alguém, o varão não está em casa, eu não gosto nem de entrar. Então, estava ali, recebi o dinheiro, eu falei assim, a palavra que eu tenho para a senhora é o seguinte, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho é o Espírito Santo de Deus. E se a senhora crê, a senhora está curada em nome de Jesus. E ela entrou para buscar o dinheiro. Quando ela voltou chorando. E eu não entendi nada, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa na casa dela, sei lá. E ela falou assim, moço, quando você lançou essa palavra, Deus me curou. E ela começou a falar ali. E eu comecei a glorificar, sentir a presença de Deus. Mas sabe por quê? Porque a pessoa está procurando estar voltado para o Senhor. Procurando estar pronto para pregar a palavra, pronto para levar para a pessoa aquilo que está precisando. Meu amado, minha amada, vocês são referência na mão de Deus. Vocês são atalaia na mão do Senhor. Vocês não estão aqui para só ficar sentado no banco, aí esquentando o banco. Vocês estão aqui prontos para pregar a palavra. Porque se você ler a Bíblia aqui, do Novo Testamento todinho no final, Mateus, Marcos, Lucas, sempre está escrito assim, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo. Muitas das vezes a pessoa acha que só pode pregar se estiver aqui em cima do altar, com o microfone na mão. E tinha um pregador assembleano que eu gosto muito de estar ali acompanhando o podcast dele, o vídeo dele, que uma vigília ele estava falando, é verdade. Tem pessoa que só é vaso quando o microfone está na mão. Que assembleano fala desse jeito. Só é vaso quando tem uma oportunidade. Só é vaso quando chama para orar. Mas ninguém quer ser vaso lá no anonimato, né? Ninguém quer ser vaso como Davi. Graças a Deus eu falo isso muito com a minha esposa. Eu estou matando um urso-leão, ninguém está vendo. E nem me glorio disso para estar falando para ninguém. Mas eu só testemunho para edificar a fé dos irmãos e saber que Deus usa aquele que quer se colocar na presença dele. Mas se você não quer compromisso com Deus, amado, Deus não vai ter compromisso contigo. Jesus fala bem claro, meu irmão, pega a tua cruz e siga. Não adianta você querer trocar a sua cruz pela uma cruz de isopor. Não adianta você cortar a tua cruz e tirar um pedaço dela, porque quando chegar na hora do obstáculo, ela pode servir de ponte, mas porque você tirou um pedaço, tu vai cair lá embaixo, no precipício. Então você tem que carregar a sua cruz, você tem que entender que o evangelho é renúncia.
Você tem que entender que o Evangelho é o poder de Deus, é a graça, é a palavra, é a manifestação. Se isso não está acontecendo na tua vida, meu amado, se preocupe em buscar o Senhor, porque Deus quer nos usar. Nós somos profeta do Senhor. Deus quer que pessoas sejam curadas através da nossa vida. Deus quer que pessoas sejam libertas. Eu fico muito maravilhado quando eu fico lá na história de Elias, de Eliseu. Cara, eu fico assim, como é que pode o cara fazer aquilo? Eliseu está lá, o pessoal estava cozinhando, todos conhecem a palavra, e daqui a pouco gritam, ó profeta, há morte na panela. Aí como é que pode o cara pegar uma folha de uma árvore, botar lá, mexer, pode comer que não tem mais nada não. Pô, varão, é muita fé. Tem que ter fé para o impossível acontecer. Mas sabe o que eu observo? Que muitas vezes o crente está sem fé. O crente está apagado. O crente está assim só esperando o pastor vai lançar a palavra. Eu recebo ali agora. Ele está até brincando falando, né? Eu até lembrei ali quando estava na brincadeira que eu falei assim, o Sembriano também conta que tem um crente gangorra. Tem um crente gangorra. O Sembriano fala assim mesmo. Um dia ele está em cima, outro dia ele está embaixo. Um dia ele está no poder, na unção, outro dia ele está lá, igual aquele animal, né? Tô fraco, toda hora a galinha de Angola, né? Está ali toda hora. Então tem crente às vezes que está assim na gangorra, ou às vezes está num redemoinho. Meu irmão, só vivo na prova, só vivo na luta, nunca passa, que vento é esse? Como foi profetizado aqui na ministração, deserto não é lugar para crente ficar. É só para você passar, para você ter um aprendizado com Deus. E algo diferente Deus vai fazer acontecer na minha e na sua vida. Mas sabe por que não acontece, meu irmão? Porque você não tem fé. Esses 4 homens aqui, cara, eles tiveram muita fé. Eles creram que se levasse aquele homem até Jesus, Jesus ia fazer o sobrenatural. Mas eu entendo também algo. Tem pessoas na Bíblia que Deus começa a fazer os tipos de cura diferentes. Eu estava contando. Se eu não me engano, aqui é 4 tipos de cura. Tem cura que Deus cura porque Ele quer curar. Tem cura que Deus cura porque você tem fé para a pessoa ser curada. Tem cura que é a pessoa que tem fé e ela vai lá e busca. E tem cura que é indicado. Que a pessoa que foi lá e te pegou, vem comigo que tu vai ser curado. Né? Mas aí o que acontece? O ser humano está sem fé, pastor. O ser humano está desapercebido. Meu irmão, vamos se aperceber na presença do Senhor. A Bíblia fala sobre as 10 virgens. Tinha 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes estavam botando vida no altar. Estavam buscando o azeite com o Senhor. Mas as nércias, que de outra tradução diz louca, elas estavam de qualquer maneira. Ele estava pegando a Bíblia dessa daqui, vamos dizer no dia de hoje, bota debaixo do braço e faz de desodorante. Chega dentro de casa, joga lá em cima da mesa de qualquer lugar. Mas eu te digo algo, a salvação é individual. Mas no dia que o noivo vir, e ele fechar a porta depois de você, não adianta chorar, não. Ou se de repente você estiver na fila errada, também não chora, não. Porque aqueles que estiver à esquerda, já sabe para onde vai. Mas quem está à direita, sabe que está lá com Deus. E Deus todo dia está te dando oportunidade. Está me dando oportunidade. Se conserta. Se conserta, faz a obra. Então, às vezes está igual a Neemias, edifica, tem um corinho que canta, faz a obra, Deus é com você, não pode parar, não desce, não desiste, busca, e você não quer buscar. Meu irmão, busca o Senhor enquanto se pode achar, busque enquanto está perto, porque vai chegar um dia que você vai querer buscar a presença do Senhor e não vai ter mais presença. Vai ter um dia que você vai querer buscar a face do Senhor e não vai ter mais face do Senhor nessa terra. Porque o Espírito de Deus vai ser tirado dessa terra. E aí vai acabar. Aí você vai querer falar assim, agora eu quero orar para alguém ser curado. Não vai acontecer mais nada. A morte vai ser tirada da terra. Você pode se jogar do prédio mais alto que for. Você não vai morrer. Porque vai ser outras coisas que vai reinar e vai acontecer. Já está no tempo e na hora, irmão, de nós se apegarmos ao Senhor, de nós começarmos a fazer sinais e maravilhas, porque Deus quer nos usar. Se Deus usou Moisés, usou Elias, Eliseu, Deus usou Noé, Deus usou Abraão, Isaac, agora Deus quer nos usar. Mas o que está faltando para você botar a tua vida no querer que Deus quer, para que a cura possa vir, a libertação na vida das pessoas. Eu gosto muito de uma palavra, irmão, que é no dia de Santa Ceia. Aqui na igreja pouco a gente lê, né?
mas quando fala assim, examina o homem a si mesmo. Essa palavra eu guardei no meu coração, só esse pedacinho. Porque quando você começa a se examinar de verdade, você começa a ver o quanto você não está fazendo nada na obra do Senhor. O quanto você não está fazendo nada. Isso eu tenho olhado para mim. E muitas das vezes a gente está preocupado com o vizinho do lado. Não, porque ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Meu amado, salvação individual. Examina você a si mesmo. Procura saber como é que está a tua vida com Deus. Procura saber se você está fazendo o que Deus quer. Se você está nos passos de Jesus. Porque hoje em dia, o que eu vejo, o oba-oba assim, a alucinação, as pessoas emocionadas, tem em todo lugar, está demais. Um dia desse eu estava conversando com a Sara. Lá na minha rua tem uma igreja que sempre faz encontro com Deus. E eu falei assim, olha, Sara, por isso que eu gosto de ficar, vou botar eu como um crente preguiça, né? Fico só na minha, escalando devagarzinho. Aí eu falo assim, ó, eu fico vendo como as pessoas ficam crente emocionado. Faz um encontro com Deus. Dá mais ou menos quase 200 jovens. Aí eu falei assim para ela assim, ó, Sara, o segredo que eu vou te dizer. Quando acabar esse encontro, se não tiver líderes para ali conduzir aquele jovem dentro da palavra, não vai ficar quase ninguém. Ela falou assim, pai, você está profetizando que as pessoas não vão ficar? Eu falei, não. Porque na época que eu aceitei Jesus, foi quase 20 cabeças. Todo mundo junto. Quando foi o batismo, foi a coisa mais linda. Caraca, cachoeira cheia de jovem. Não estou me gloriando disso. Mas hoje, filha, eu falei para ela assim, sabe quanto está daquela época? Só eu e mais 2. Sabe por causa de quê? Muitas pessoas estão emocionadas. Às vezes a gente fala uma palavra de coach, ela perguntou o que era, eu estava explicando para ela. É palavras bonitas, filha. Se você fazer um curso de psicologia, você começa a falar bonito, você consegue hipnotizar a pessoa. E você começa a colocar na vida, na mente da pessoa aquilo. E ela vai entrando. Mas raiz que é bom não tem. Aí entra aquela passagem que o homem estava passando no caminho, o saquitel dele estava furado e as sementes começaram a cair. Uma caiu em meio das pedras, outra caiu no meio dos espinhos, outra caiu numa terra seca. Mas aquela uma que caiu numa terra boa, ela cresceu e deu fruto. E aquelas que caíram no terra ruim? Deu ruim. Então eu falo assim, vamos buscar o Senhor. Não vamos se emocionar. Sabe por que no passado havia muitos milagres acontecendo? Porque tinha vida no altar. Tinha vida com Deus. E Deus não mudou, meus amados. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Para a cura acontecer, para milagre acontecer, só depende de mim e de você. Não depende mais de ninguém. Jesus deixou tudo escrito aqui, bonitinho no Novo Testamento. Jesus vem mostrando para mim e para você como é que vai acontecer as coisas. Mas se a gente não quiser, aleluia, glória a Deus, não vai acontecer. Porque depende de mim e de você. Vim para o culto para adorar o Senhor. Vim para o culto para se entregar ao Senhor. Porque Deus quer nos revelar o profundo e o oculto e o escondido. Deus quer trabalhar na minha vida e na sua de uma tal maneira. E quando você tem entendimento dessa palavra, ela entra na junta da medula, ela entra nos ossos, ela entra até, sei lá, na arte sanguínea. Ela é apta para discernir pensamento. Ela é apta para mudar tudo na minha e na tua vida. Mas você tem que querer Deus de verdade, para o milagre acontecer, meus irmãos. E se esse homem foi curado dessa maneira, foi porque Jesus estava procurando estar com a vida no altar. Assim, faz me lembrar dos discípulos. Deus chamou os 12. Foi lá, teve um momento de oração, os 12 foram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar a palavra. E havia um jovem lunático, que ele rolava no fogo. E ali não conseguiu fazer nada o discípulo que tinha lá. Ele voltou para falar com Jesus e perguntou o que estava acontecendo. Jesus foi lá, expulsou aquele demônio do garoto e ele falou assim, vocês são homens ainda de pequena fé. Até quando ainda estarei no meio de vós? E o que é que Jesus quer dizer? Que a nossa fé ainda está pequena. Nós temos que se apegar mais ao Senhor para que o Senhor possa fazer o sobrenatural acontecer.
Nós temos que se apegar ao Senhor para que Deus possa vivificar nossas vidas. Nós temos que se entregar mais para o Senhor, igreja. E muitas das vezes nós não estamos se entregando. Eu tive uma prova viva na minha casa, no meu lar, certa vez. Até estava passando mal, né? E eu falei assim, pensei na minha mente assim, vou ligar para o pastor para vir orar aqui, não sei o que. Aí algo falou no meu coração assim, cara, você tem que ligar para ninguém, não. O sacerdote da tua casa é você. Se você não tiver fé para botar a mão para orar, não vai valer de nada. E ali eu botei a mão na minha esposa e comecei a orar. E daqui a pouco ela começou a se sentir bem. A cura veio sobre a vida dela. Mas por quê? Porque nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível do sobrenatural acontecer. Então, irmão, não vamos ficar desapercebidos na presença do Senhor. Vamos ficar, sim, buscando ao Senhor de verdade. Vamos buscar o Senhor porque o dia de Jesus despertar está próximo. E eu estou vendo que muitos estão fraquejando. Eu estou vendo muitos se afastando da presença do Senhor. Eu estou vendo muitas pessoas aí fora dizendo, eu estou fraco. E eu só chego para ele e falo assim, sabe por que tu está fraco, meu irmão? Sabe por que tu está afastado? Não é que eu sou melhor do que você, não. Porque você fica olhando muito para os outros. Se você olhasse para Jesus, olhasse para a palavra, você não estava se afastando, você não estava fraco. Eu até brinquei e falei assim, olha, para o irmão que estava conversando comigo sobre isso, eu falei assim, eu vou te dizer algo que eu escutei uma vez numa pregação do pastor falando. Tinha um membro na igreja que queria sair. Ele pediu a benção do pastor. Porque ele estava tão fraco na presença do Senhor que ele só via problema. O pastor falou assim, antes de você ir embora, meu irmão, eu te dou a benção. Enche esse copo aqui com água. Aí ele encheu. Ele falou assim, agora você vai dar 2 voltas na igreja. Pelos bancos aí tudo. E olha, e cuidado para essa água não cair no chão, para não molhar. E aquele homem começou a andar no meio da igreja. E ele não deixou cair um pingo d'água. Aí o pastor perguntou para ele, caiu água em algum lugar? Molhou alguma coisa? Ele falou assim, não. Sabe por quê? Que agora eu vou te falar antes de dar a benção você ir embora. Enquanto você estiver olhando para Jesus, como você estava olhando para essa água, você não vai deixar pingar em lugar nenhum. Entendeu? Mas quando você começar a olhar para o lado, você vai começar a ver obstáculo. Você vai começar a ver problema. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você começar a meditar nessa lei de dia e de noite, você vai começar a entender que Deus, Ele está a falar mais contigo. E você vai começar a querer fazer mais a obra do Senhor. Você vai querer começar a fazer mais o querer de Deus. E o sobrenatural do Senhor vai acontecer. E aí você não vai mais se meter em problema em nada. E aquele homem começou a entender o quê? Que se você estiver buscando ao Senhor, se você estiver dentro dessa palavra, Deus vai estar em ti. Mas se você não estiver dentro dela, o Pai também não vai estar com você. E você vai ficar fraco. Você vai se afastar. E vai esquecer dos caminhos do Senhor. E vai esquecer do que Deus tem feito e prometido para mim e para você. Então, meu amado, eu te digo essa noite aqui. Vamos se colocar de pé, irmão. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu vou estar orando por você. E vocês, peço que você comece a orar pela sua vida agora. Que você comece a examinar a si mesmo. Sabe por quê, meu amigo? Que muitas das vezes a gente pensa que estamos firmes com o Senhor. Mas quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente vê que a gente já está afastado. E tem muitos perdidos na casa do Pai. Tem muitos que se encontram, que vêm dentro da igreja, se encontram enfermos ainda. E Jesus, estando na casa, Ele quer curar. E Jesus, quando Ele entra na casa, Ele quer fazer libertação, transformação. Ele quer fazer algo diferente acontecer. Então, que você possa curvar sua cabeça nessa hora, que eu vou estar orando por você. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, meu Deus, que através dessa palavra de cura, Senhor, o Senhor possa entrar no nosso íntimo, Senhor, no nosso ser. Senhor, o Senhor possa curar a nossa alma, Pai. Porque muitas das vezes, Deus, tem alma, meu Pai, que está cabisbaixa. Tem alma, Senhor, que está ferida por palavra. Tem alma, Senhor, que às vezes está entregue, meu Pai, o seu coração, Senhor, por algo que foi lançado sobre ele, meu Pai, e não consegue mais resistir. Mas, Deus, eu te peço nessa noite,
que toda arma que foi forjada e preparada pela vida de cada um dos meus irmãos, que não deixe ele caminhar, todas as pedras de grilhões, correntes que estão sobre as pernas deles, ó Pai, o Senhor venha retirar nessa hora, o Senhor venha jogar por terra, Pai, o Senhor venha quebrar, Senhor, porque, Senhor, eu tenho visto, meu Pai, fora, as igrejas, meu Pai, pessoas, meu Pai, todos os dias se afastando do Teu caminho, todos os dias, meu Pai, dizendo que não quer saber mais de nada. Oh, Pai, nessa hora, Pai, eu vejo pessoas, meu Pai, ou Senhor, como um grande amigo meu, Senhor, que disse para mim que não quer saber mais de Jesus. Ele disse para mim, Pai, que perdeu o tempo dele, pode estar aqui dentro, Pai, porque ele ouviu palavra que o machucou, porque ele estava olhando para o homem, porque ele estava enxergando, meu Pai, as coisas que o homem fala, mas o Senhor, meu Pai, disse mesmo na Tua palavra, Deus, que quando falamos que não pecamos, meu Pai, sim, somos pecador, porque somos falhos, Pai. A todo momento, Deus, nós podemos errar na Tua presença, em pensamentos, atos, meu Pai, até no olhar, Senhor, mas que nessa noite, meu Pai, possamos, meu Pai, descer essas escadas e ir embora, Senhor, liberto, lavado e remido do Teu sangue, Pai. Oh, Senhor, porque muitas das vezes, Pai, aí pensamos, meu Pai, que só quando pulamos, só quando rodamos, ou Senhor, quando estamos de outras maneiras, meu Pai, que o Seu Espírito Santo está manifesto, mas o Senhor fala de todas as maneiras. Eu creio pelo poder da palavra, meu Pai, que a libertação vem sobre esse lugar. Eu creio, meu Pai, pelo poder da palavra, Senhor, vidas vão ser mudadas, Pai, porque, Senhor, o Senhor está à porta, Deus. O Senhor está à porta, meu Pai, a qualquer hora, meu Pai, para abrir esse céu, Senhor, e tocar a trombeta, meu Pai, e levar os Teus, Senhor. Mas se encontramos desapercebidos na Tua casa, meu Pai, se encontramos, meu Pai, desapercebido, achamos, meu Pai, que o Evangelho é de qualquer maneira, achamos, Senhor, que o Evangelho é só vir para a Tua casa, que o Evangelho é só carregar a Bíblia, Senhor, e depois jogar em qualquer lugar, mas o Evangelho é renúncia, Pai, o Evangelho é cruz, o Evangelho é ser sal dessa terra, luz desse mundo, é levar Tua palavra aí fora, Pai. Tem muitos que estão morrendo nessa hora, meu Pai, nos tráficos de droga, tem muitos que estão morrendo nessa hora, Senhor, nos vícios, tem pessoas nos hospitais, Pai, nessa hora, que estão padecendo, ou que estão com o dia contado, Senhor, por causa do homem, por causa que pegou a enfermidade, mas, Senhor, queremos nessa noite, Pai, ser atalaia na Tua presença, Pai, que o Senhor possa colocar, Senhor, na nossa vida, o dom de cura, libertação, transformação, e que possamos, Pai, colocar a mão nas pessoas e elas possam ser curadas, Pai. A mesma unção, Deus, que tinha na vida de Eliseu, mesmo Eliseu morto, quando o homem caiu no Teu túmulo, ressuscitou, que nessa noite o Senhor possa ressuscitar nossas vidas, o Senhor possa nos fazer um vaso novo, se necessário, Pai, possamos descer a casa do olheiro, porque Jeremias, quando desceu a casa do olheiro, ele entendeu, Pai, o que o Senhor queria fazer na vida dele, e deu poder, e deu graça, deu vigor. Jeremias voltou e pregou para aquele povo, e ali ele aceitou a Tua palavra. Oh, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, entender, meu Pai, que nós temos que ser, meu Pai, obediente, temente a Ti, Senhor, para que o sobrenatural possa acontecer. Nós podemos entender, meu Pai, que se você tem muita oração, tem muito poder, quem ora pouco tem pouco poder, e que nós viemos orar, Pai, ou Senhor, meditar nessa palavra de dia e de noite, Pai, porque muitas das vezes, Senhor, a pessoa olha, ou pensa, ou ouve e diz, mas por que orar? Mas sabe por que Daniel recebeu a vitória dele? Porque ele orava, porque ele clamava, e ele fazia clamando, como a palavra diz, clama a mim, porque anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E quando você começa a clamar, mesmo que Satanás desvie o caminho do anjo para trazer a tua bênção, Deus manda Miguel descer para batalhar contra o diabo e mandar o anjo que vem trazer a tua vitória até você. Do mesmo jeito, e Gabriel desceu para dar vitória a Daniel, e ele não pôde passar. Deus mandou Miguel descer. Deus vai mandar Miguel descer na tua vida, vai desembaraçar tudo que está embaraçado na tua vida, vai abrir os caminhos, vai tirar as enfermidades,
vai jogar por terra todo o mal, vai queimar toda a astúcia cilada do inimigo. Tudo aquilo que o adversário preparou irá cair por terra nessa noite, porque Deus está nesse lugar. Deus está aqui para libertar, transformar, purificar. Só basta você crer, só basta você crer que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Só basta você crer, aleluia, que Deus vai fazer algo diferente acontecer. Se você crer, vai ver a glória de Deus, mas se você não crer, não vai ver nada, porque aquele que crê, Deus faz o sobrenatural acontecer. Deus se mostra para ele, Deus fala com ele. Oh Deus, ele é Deus do impossível, ele é o Deus que faz coisas que o homem não entende. Do mesmo jeito, esse paralítico foi curado, do mesmo jeito que a sogra de Pedro foi curada. Deus quer curar a tua noite. Eu não sei qual é o tipo de cura que você está precisando, mas se for libertação, que Deus venha te libertar. Se for a cura espiritual, Deus possa curar. Se for enfermidade, que venha cair por terra agora no nome de Jesus e venha ser curada. Eu não sei se você está se sentindo fraco na presença do Senhor, e se fraqueza é uma cura espiritual, e Deus vai estar te curando nessa noite. Só entendam algo: Deus está na casa, e quando o leito desce na casa do olheiro, Deus faz o sobrenatural acontecer. É somente você crer e começar a glorificar, que Deus vai fazer o sobrenatural. Senhor, visita o lar de cada um, Pai da glória, Pai querido, manda o anjo lá, Senhor. Toda palavra de maldição, todo olho grande inveja, tudo aquilo que lançaram contra a vida dos teus filhos, eu te peço que o Senhor repreenda. Aqueles que não puderem estar no culto nessa noite, o Senhor possa também repreender todo o mal, toda a frieza, tudo aquilo que impede teus filhos de estar na tua casa, a não ser aqueles que estão trabalhando. O Senhor sabe, mas se não está, Senhor, que o seu Espírito Santo venha incomodar, venha libertar, venha tirar todo o grilhão, toda a pedra de tropeço, toda a frieza, toda a palavra de maldição, tudo aquilo que Satanás lançou, seja repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Você que crê, dá uma salva de palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Esse é o desejo do teu coração, de ser usado pelo Senhor. Querido, Deus fala algo ao meu coração nessa noite, que é tempo de nós sairmos dessas quatro paredes, né? Colocar a nossa cara assim e fazer o nome do Senhor conhecido. Às vezes a gente se esconde, né? A gente faz a oração: Senhor, envia o pastor Ítalo, envia a missionária Cristiane, né? Eu vou ficar aqui na intercessão. Ei, em nome de Jesus, mostra a tua cara, sabe? Fala: Senhor, usa a minha vida, que seja eu, né? Que não passe de nós,
Que seja esse o tempo da igreja se fazer conhecida, de mostrarmos para que fomos chamados. O Senhor não morreu naquela cruz, né, para a gente viver aqui apenas adorando, recebendo. Receber é bom demais, mas a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Como é bom a gente ter uma experiência para contar de que Deus nos usou e alguém foi curado, de que o Senhor nos usou e alguém foi liberto, o Senhor nos usou e alguém foi salvo. Meu Deus, você pode olhar para a tua vida e pensar: quanto tempo o Senhor não me usa? Há quanto tempo o Senhor não usa a minha boca, né? Há quanto tempo o Senhor não usa as minhas mãos, o meu abraço, a minha vida? Ei, será quanto tempo tem? Quero te dizer que o Senhor, Ele sente saudades de você. Às vezes a gente pensa: Deus pode fazer através do outro. Pode, porque tem um propósito, tem um desejo de Deus que precisa ser cumprido. Ei, mas o Senhor quer usar você. Para, né, de deixar a vez para o outro. Às vezes a gente passa a vez, tá na fila, fala: não, peraí, vou voltar para o final da fila. Usa outro, Jesus. Amanhã o Senhor me usa, em nome de Jesus. Sabe, é hoje, é agora. O Senhor tem pressa. Não deixe para amanhã. Que seja agora o tempo do Senhor nos usar. Tem muito para fazer. Eu e o pastor fomos visitar a dona Fátima, né? Ele falou aqui, a senhora que ela vinha aqui na igreja. Aí eu estava conversando com a nora dela, falou: pastora, ela está acamada, não consegue mais sair de casa, está com escara, não conhece mais ninguém, não fala. Querido, vocês me conhecem, né? Aquilo mexeu com o meu coração. Eu falei: eu vou lá. E eu fui, o pastor foi comigo. Olha, quando eu cheguei, que eu botei o meu pé na porta, ela estava sentada na cadeira de rodas. Quando eu botei o pé na porta, ela falou assim: minha pastora. Gente, eu não aguentei. Que alegria que encheu o meu coração. E ela falou: meu pastor. A cuidadora ficou impressionada. Falou: ela não conhece ninguém, ela não fala. Então, eu vi Deus ali naquela hora. Sabe? É uma hora do nosso dia que a gente dá para alguém, que a gente cuida de alguém, que a gente vai lá enviado de Deus para dar uma palavra, para encher aquele lugar de amor. Sabe? O que a gente tem feito? Em nome de Jesus, que essa palavra, né, dessa noite enche o nosso coração de fé, que avive em nós o nosso chamado, a nossa missão. O que você tem feito? O quanto você tem dado do seu tempo, da sua vida para o reino de Deus, para viver a serviço de Deus? Eu quero te encorajar nessa noite. Faça mais, dê um pouco mais, sabe, em nome de Jesus. Queria encerrar o culto dessa noite, né? Mas te convidando a fazer essa oração, te encorajando. A gente coloca tanto impedimento, né? Mas eu não tenho tempo. Mas eu trabalho tanto. Mas eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei. A gente coloca tantos empecilhos. Tudo que o Senhor deseja nessa noite é que você se coloque à disposição dEle. Fala: Senhor, eu estou aqui, me usa, me envia, faça através de mim. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, que seja esse o tempo, que seja hoje, que seja agora, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê sensibilidade, nos dê discernimento, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, desata, Senhor, nessa noite os dons, Senhor, o chamado, a missão. Senhor, desata os nossos pés. Senhor, retira todo medo, retira toda dúvida. Senhor, cala a voz de Satanás nessa noite. Em nome de Jesus, toda acusação, cesse. Em nome de Jesus, todo medo, cesse. Em nome de Jesus. Senhor, vai falando, vai falando,
vai falando nos ouvidos nesta noite. Vai aquecendo o coração. Incendeia, Deus. Incendeia, Deus. Incendeia cada coração. Em nome de Jesus. Sinta, Senhor, né? Deus, aquilo que nós sentimos aqui. Tu és Deus que sonda o nosso coração. Tu nos conhece, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos parar, não vamos retroceder. Chega. O Senhor fala assim nessa noite: ei, meu filho, dá um basta. Oh, ela vai xerecanta, ela vai chorando, ela vai subiandar. Ei, é você. A decisão é tua. Ele já te chamou, ele já te escolheu. Ele fala agora: vai. Eu já te enviei, eu já te chamei. Levanta nessa noite, querido, e vai. E quando você for, ele vai contigo. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te encher. Ele coloca as palavras certas na tua boca. Ei, um tempo novo o Senhor está trazendo sobre a vida desta igreja. Um tempo de frutificação. Oh, Jesus. É através da tua vida, querido. Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigada, Deus. Obrigada por essa noite. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença aqui, Senhor. Nós podemos te sentir. Senhor, que essa palavra fique acesa no nosso coração, diante de cada oportunidade que o Senhor nos der. Senhor, que sejamos um instrumento nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Traz um tempo novo sobre cada vida aqui. Um tempo de experimentar o sobrenatural. Um tempo de viver novidades na tua presença. Um tempo de ser usado como nunca antes. Um tempo de amadurecimento. Um tempo de crescimento. Um tempo de ser cheio da tua glória. Um tempo de transbordar na tua presença. Senhor, não queremos mais viver no limite, viver do pouco, não. Queremos mais. Queremos viver o extraordinário na tua presença. Queremos ver milagres acontecerem, Deus. Queremos ver o teu reino expandir, vidas sendo salvas, vidas sendo curadas, transformadas, libertas, cadeias sendo quebradas, prisão sendo abertas. Senhor, mesquita sendo cheia da tua glória, este lugar sendo transformado pelo teu poder, o teu poder enchendo cada casa, o teu poder alcançando aqueles que estão presos num vício. Em nome de Jesus, Senhor, traz um avivamento nesta igreja. Esse avivamento enche este lugar, e esse avivamento vai enchendo cada canto desta cidade. A tua glória, Deus, em nome de Jesus. Os nossos olhos verão e saberão, e ouviremos falar daquilo que o Senhor tem feito, para a glória do teu nome, Senhor. Eis aqui a nossa vida, eis aqui a vida desta igreja. Faz como o Senhor quiser fazer, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai, obrigada por esta noite, Senhor. Nos leve agora, Senhor, em segurança, guardados por Ti. Nos dê uma noite na Tua presença. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti,
sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje para sempre. Amém. Graça e paz. Que Deus te abençoe, querido. Até domingo na nossa ceia, hein? Esperamos vocês aqui.